Bom dia, família. Como que vocês estão? Faz um tempo que eu não gravo um videozinho aqui pra vocês do YouTube e eu gosto demais dessa plataforma. Eu nem sei por que que eu parei de fazer isso. Então, mano, acabou essa palhaçada. Eu já vou voltar com tudo pra essa rede aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai falar como que a gente vai usar a nossa mente para criar a realidade dos nossos sonhos. Então, já vamos se posicionar aqui porque hoje vai ser sem muita enrolação e tem muita coisa boa e tem muito ouro para eu soltar aqui nesse vídeo. Mano, eu tô achando que vocês estão tortos aqui, não estão não? Deixa eu ver. Ah, deve estar bom assim, mas beleza. Então vamos lá. Como que a gente vai usar a nossa mente para criar a realidade dos nossos sonhos? Então, eu vou começar a rabiscar aqui para organizar e deixar até mais fácil a visualização e organizar aqui o que eu tô falando. Então, eu quero começar falando sobre como o nosso cérebro, ele funciona muito mais como um emissor e um receptor de frequências. Então, a gente está constantemente emitindo e recebendo essas frequências que são o quê? São essas informações, né? Que elas são codificadas ali através da frequência. Então, quando nós temos um pensamento, quando nós sentimos uma emoção, nós emitimos essa frequência e essas frequências elas são responsáveis por criar a nossa realidade. Então, sabendo dessa informação, a gente pode sintonizar o nosso cérebro com frequências existentes, porque todas as informações, tudo aquilo que existe, está disponível para que seja acessado através da frequência e através da nossa mente também. Então, por exemplo, vamos imaginar a frequência da gratidão. Quando eu quero agradecer, o que que eu estou fazendo? Eu estou me sintonizando com a frequência da gratidão e automaticamente eu adentro naquela realidade, tá? E outro exemplo que vai ficar bem legal e bem prático aqui para o vídeo é a questão do que? Quando a Bíblia ela fala sobre a questão do reino, né? Você sintonizar o seu cérebro com a frequência do reinante, a frequência do rei. E o que que acontece quando você começa a se sintonizar com essa frequência, né? Você começa a aderir à postura de um rei. E o que que o rei faz, né? O rei, ele impera, ele aumenta o império dele, ele governa, ele lidera, ele tem essa responsabilidade ali por trás. E quando você se sintoniza com isso, você começa a criar a realidade dessa maneira. Então, essa é uma maneira muito poderosa da gente usar o nosso cérebro e a nossa mente. A gente se sintonizar com as frequências de maneira intencional para que a gente crie a nossa realidade. Então, vamos lá, mais um exemplo. Eu quero adotar a disciplina e a constância para minha vida. O que que eu faço? Quando eu me sintonizo com essa frequência, quando eu integro essa verdade para mim, eu entendo e eu adoto ela como um estilo de vida. E automaticamente essa frequência ela começa a fazer parte de mim. Então, você seguir a constância, a disciplina ali todos os dias, quando você entendeu que você quer adotar um novo hábito para a sua vida. Então, eu quero começar a treinar, eu quero entrar na academia, ou eu quero começar a produzir conteúdo, eu quero começar a empreender. Quando você quer entrar, você quer dar esse passo na sua vida de abrir essa nova janela, é você entender que não vai ser uma semana fazendo, não vai ser um mês fazendo, não vai ser um ano fazendo, é você adotar aquilo como parte do seu estilo de vida. Então, isso te garante o resultado. A disciplina, a constância, a paciência, ela te garante o resultado. Então, você adotar esses princípios, você se sintonizar com essa frequência também da disciplina, ela é muito poderosa. A gratidão, ela foi o primeiro exemplo que eu citei aqui, porque ela é uma das frequências mais altas também, ela é muito poderosa. Porque quanto mais eu agradeço, mais motivos eu terei para agradecer. Então,
quando eu paro para agradecer, eu agradeço por aquilo que eu tive, aquilo que eu tenho e aquilo que eu terei. Porque Deus, ele é isso. Ele é aquele que foi, aquele que é e aquele que ainda será. Ele está composto dentro da eternidade. E quando eu agradeço, e o que torna a minha gratidão mais profunda e verdadeira ainda, é lembrar que um dia eu não tive isso. E que ainda existem pessoas que não têm. E na verdade isso torna ainda mais potente ainda a minha gratidão e verdadeira, entende? E então a gratidão ela é uma dessas frequências incríveis também e funciona para tudo, tudo isso que você faz. Porque a pessoa que só reclama, né? Que só enxerga problema, que ela fica repetindo esses ciclos, ela não percebe, mas ela tá criando mais daquilo. Ela atrai só problema, ela só enxerga coisa para reclamar, porque é o que ela faz. Ela afirma constantemente que está cansada, que o trabalho dela está matando ela de cansaço. E aí o que vai acontecer? Adivinha o que vai acontecer? É exatamente isso, não tem muito para onde fugir dessa lógica universal, tá? Então, já que a gente vai jogar, vamos aprender quais são as regras desse jogo. Deixa eu ver só se tá gravando aqui ainda, só por precaução. Então vamos lá. Segunda, então a primeira coisa que a gente falou foi sobre a gente sintonizar. Usar o nosso cérebro como um emissor e um receptor de frequências. E quanto mais específico você for, melhor. Então eu quero me sintonizar com o amor de Cristo. Eu quero exercer a gratidão. Eu quero começar a criar mais. Eu quero empreender. Então a gente usa a nossa mente como essa ferramenta de criação divina e infinita. Tá? Essa máquina aqui, ela é muito poderosa. Nossa, eu já vou deixar o ouro aqui, tá? Mano, anota, escreve, tatua. Mano, não esquece isso aqui, tá? Porque se você consegue ver aqui, é porque existe, tá bom? Essa talvez você não entenda completamente agora, mas quanto mais você integrar essa verdade, você vai entender o quão poderosa é essa ferramenta, beleza? Então, essa tá a primeira parte do vídeo, que é a gente, sim, usar o nosso cérebro como esse emissor e receptor de frequências, tá? A segunda ferramenta que a gente vai usar para mentalizar aquilo que a gente quer e usar a nossa mente para a criação vai ser a visualização, tá? A visualização, ela funciona como essa ferramenta de criação, claro, aonde a gente consegue acessar memórias do futuro e quando a gente traz elas para o presente, a gente consegue visualizar um caminho e a gente começa a ir em direção àquela realidade. E quanto mais específico você for, melhor, tá? Eu gosto de fazer muito isso quando eu estou meditando. Então, é bem simples, é bem básico, tá? E vale muito a pena você fazer isso, porque o seu cérebro ele não sabe a diferença do que é imaginação ou do que é real. Ele não sabe, pro meu cérebro, se eu tô vendo essa caneta e tocando, ou se eu fecho os olhos, eu só estou imaginando ela. Os mesmos circuitos, a mesma área é ativada. Então, quando eu paro para imaginar o cenário ideal do que eu quero para minha vida, então, é eu acordando na casa dos meus sonhos, é eu tendo a rotina, é eu descendo para tomar café, eu indo tomar meu banho, eu me exercitando na academia que vai ter na minha casa, é eu entrando no meu carro, é eu sentindo aquela realidade como se ela fosse real. É meio como se eu criasse uma fenda, um buraco no espaço-tempo e eu começasse a descer aquela realidade que ela tá como ideal, ela tá como imaginária, só que agora, por conta da minha imaginação, do meu comportamento, da maneira como eu me sinto, ela tá cada vez mais próxima de se tornar a realidade, tá bom? Então, a visualização, ela é muito poderosa. Não subestime ela, porque ela vai te adiantar muita parte desse processo. E é claro, eu achava que não precisa falar, mas tem que falar também, né? Ficar só visualizando e não fazer nada, não muda nada também na sua vida, tá bom?
Ah, tá. Coloquei aqui uma parte muito importante também para a gente usar a nossa mente como uma ferramenta. Porque eu já passei por esse problema lá atrás, aonde eu tinha uma mente muito imperativa. Era uma mente que não desligava, ela meio que tomava o controle das minhas atitudes, e aí por conta disso, eu era uma pessoa descontrolada, entende? Onde eu agia de maneira impulsiva por conta daquilo que eu pensava. Eu não parava para ter essa metacognição. Eu vou até anotar aqui para não esquecer que a gente tem que falar disso também, tá? E eu era muito impulsivo nas minhas atitudes por conta dessa minha identificação com os pensamentos. Então, quando eu começo a usar minha mente como uma ferramenta de criação, eu uso ela justamente para isso, para exercer a lógica, para exercer a ordem, para colocar as ideias no papel, para organizar. Aí, beleza, usei a mente para isso. Então, pronto, eu já posso desligar a mente e trazer essa presença para a execução, tá? Então, você começar a usar a sua mente como essa ferramenta de maneira intencional também, ela vai te poupar de muito prejuízo mental, porque você vai se poupar de muitas coisas desnecessárias que a nossa mente pensa. Porque se você se identificar ou acreditar em tudo que sua mente fala de maneira descontrolada, você vai sair muito lesado nessa brincadeira. Porque a sua mente ela tem a capacidade de mentir para você mesmo, de te enganar. Porque o nosso cérebro, ele funciona através da identificação de padrões do passado. Então, ela vai associar tudo que eu enxergo e ela vai criar associações com tudo aquilo que eu já vivi, sendo que nem tudo aquilo que eu já vivi foi dos cenários mais agradáveis. Então, muitas das vezes, a nossa mente ela vai te inclinar para um lado que pode acabar te trazendo um prejuízo, tá? E você ter essa metacognição, que essa é a habilidade, ela é a capacidade mais preciosa e valiosa que a gente tem disponível aqui nessa realidade, onde todos os bilionários sabem e usam, as pessoas que alcançaram estágios e níveis de consciência que são realmente mais elevados. E o que é essa metacognição? Ela é a capacidade de você não se identificar com os pensamentos e você aprender a observá-los de uma maneira mais holística, de algo mais superior. Então, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais claro, para ficar mais lúcido para você. É, a pessoa, ela foi lá e ela teve um pensamento negativo sobre ela e ela pensou, puta, isso não é pra mim, eu não consigo, eu sou um merda. Ela começou a ter essa inclinação por conta de algum bloqueio, alguma insegurança, algum trauma que foi implantado nela e ela vem repetindo esses ciclos. Ela se sente dessa maneira, então ela vai ter esse tipo de pensamento. E aí, se ela não parar para observar de fora o que ela está fazendo e falando. Ela ter o senso crítico de analisar, de pensar, essa capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. Então, você vai conseguir ter um discernimento muito melhor do que está acontecendo na sua realidade. E é através da metacognição que você vai atingir a sua liberdade. Porque a liberdade, ela não é você só fazer aquilo que você quer, né? Porque aquele que só faz o que quer, ele é escravo do desejo, ele é escravo do impulso, né? Então, que liberdade é essa? Né? Que ele nem sabe de onde vem. Então, a verdadeira liberdade, ela vem dessa sua capacidade de discernir o que é melhor ou não para você naquele momento. E não simplesmente você sair agindo pelo impulso de, ah, não, eu quero isso, então eu posso e eu vou fazer e ponto. Não, será que é o melhor momento para eu fazer isso? Beleza, eu quero muito fazer isso, mas será que é agora realmente? Ou para você não tomar uma decisão impulsiva
e acabar se embolando nas suas próprias atitudes por conta dos pensamentos que foram gerados através de um sentimento. Então, você ter essa mente coerente, você usar ela como essa ferramenta de criação, na verdade, isso aqui é o bilhete, o bilhete da sua liberdade, é o bilhete da loteria, entende? Isso aqui é mais valioso do que qualquer multinacional, multibilionária, porque foi isso aqui, foi a própria mente que foi capaz de criar essas empresas que valem múltiplos bilhões. E, e é muito interessante a gente perceber que na verdade, essa verdade ela sempre esteve aqui, tá? Isso que eu tô te trazendo, essa clareza, eu tô iluminando algo que você já sabia, mas que tinha sido esquecido dentro de você. Então, use com muita sabedoria tudo que foi falado aqui nesse vídeo para, não só para o seu bem, mas principalmente para o bem do próximo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado de tudo que foi falado aqui no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. E se você acha que você tem um amigo que vai se identificar com a mensagem que tá aqui, manda esse vídeo para ele também, que vai fazer um bem. E a gente se vê na próxima, tá? Tem muita coisa boa pra gente soltar aqui. Valeu!